Ele teve uma visão com demônios abusando sexualmente do seu amigo, isso antes dele se desviar e praticar a homossexualidade. Se inscreva, compartilhe e nos conte a sua experiência sobrenatural. E eu vou contar essa experiência aqui porque é muito forte. É de um amigo. Eu comecei a pregar a palavra para ele e ele foi liberto do álcool. E ao mesmo tempo eu não sabia, Deus me revelou que ele estava com problema de homossexualidade. Eu não sabia, ele não tinha jeito, nada disso. Namorava, tudo. E chegou um tempo que eu orando pela vida dele, ele estava firme, crente, Deus me deu um sonho. Escuta essa revelação. Eu fui dormir, tive o mesmo arrebatamento de sentido. Eu estava numa cadeia preso, como se realmente fosse um inferno, né? Um Hades, o Sheol, cada um, né? Era como se fosse uma gruta preta. Eu vi que aquele lugar existia. Sentia fisicamente, sentia o bafo, o cheiro de enxofre, o calor. E eu via muitos demônios naquele lugar, muito forte, muito feio. E quando eu vi aquilo, eu comecei a clamar e gritar: Senhor, porque eu tô aqui? Eu tô na tua presença. Deus falou para mim: fique em silêncio que eu vou te mostrar algo. Você tá orando pela vida do teu amigo, eu vou te mostrar o que vai acontecer com ele. Deus me mostrou. E aquele demônio vinha, os demônios passavam num corredor e as celas, ele entrava nas celas e eles castigavam as pessoas. Batia, furava, fazia muitas coisas. Mas assim, eu tô abreviando, mas era algo terrível, meu irmão Rafael, terrível, que eu acordei em pânico. E aí eu comecei a clamar: Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia. E aí veio um anjo do Senhor, apareceu uma escada naquele lugar, brilhava e o anjo desceu, a coisa mais linda do mundo. Ele chegou na frente da minha cela e me deu a mão assim, ó. E quando eu toquei, eu atravessei a cela com ele. E aí eu peguei e falei assim, ó. E o meu amigo, falei o nome dele. Quando eu olhei pra ele, ele estava sendo abusado sexualmente por demônios, na visão. Mas era uma coisa assim muito forte, muito feia. Meu Deus. E aí o anjo falou assim pra mim: não, deixa ele aí. Eu disse: não, ele tem que ir com a gente. Aí o anjo falou assim: você vai entender porque ele vai ficar aí. Chama ele. Eu chamei ele: fulano, vem comigo. Ele disse: posso não, Renato. Eu: vem comigo. Ele disse: quero não, Renato. Eu disse: por favor, vem comigo. Eu chorava. Ele disse: eu tô sem força. E aí eu botava a mão, disse: é só tu dar a mão. Ele disse: eu não vou. Aquele anjo disse assim: o tempo dele acabou. Pegou na minha mão e subi naquela escada e acordei. Quando deu um mês depois, aquele rapaz voltou pra bebida e entrou na homossexualidade. Ou seja, Deus me mostrou o que estava acontecendo, como o Senhor falou, no mundo espiritual. O tempo não é nosso. Tá entendendo como Deus te usou? Meu Deus. No mundo espiritual, no coração dele já estava caído. Na prática. Era só uma questão de tempo. E ele mesmo não tinha força para ser libertado, porque o anjo disse: oferece a libertação para ele. Aí Deus falou para mim assim: no tempo eu vou te dar o sonho, a revelação do teu sonho. Isso aqui vai chocar. Isso aqui vai chocar, porque eu orava muito: Senhor, me mostra o que era aqueles anjos, me mostra o que era aquilo, né? Aquela pedra preciosa, o que era aquilo que aconteceu comigo. Eu não entendia. Olha que forte. 7 anos depois, eu orando, Deus disse assim: eu vou te dar a revelação. Ele falou assim, ó: lembra nas estrelas o que eu escrevi? Eu disse: sim, vitória é só com Deus. Ele disse: pois é, isso aí é o direcionamento que eu te dei. Lembra que tua esposa, na época namorada, estava grávida? Lembro. E hoje, quando ele me deu a revelação, ela estava grávida. Lembra que tua mãe estava triste? Eu disse: lembro. O que é que aconteceu? Meu pai morreu de Covid em 2020. Aí eu disse: epa, chegou o tempo da manifestação de Deus na minha vida. Eu disse: os anjos, o que é que significa? Ele disse: cada anjo daquele eu dei pro teu ministério responsável por um dom. E aí eu disse aquelas pessoas, ele disse assim, ó: você viu que não tinha escada nem porta para entrar e para sair porque elas estão presas espiritualmente, só tem como elas sair de forma sobrenatural, com o meu poder. Deus. Por isso que é os anjos que tinham que vir auxiliar para tirar elas. Aí eu fiquei impactado, eu disse: cada anjo daquele é um dom. O Espírito Santo falou para mim: e já está contigo. E aí eu olhei para frente. Quando eu olhei para frente, eu disse aquilo. Aí meu irmão ligou para mim: isso aqui é muito forte. Ligou: Renato, eu estava lendo a Bíblia e eu li a passagem do profeta. E olha o que ele diz: e eu via o Senhor e era semelhante a uma pedra de jaspe. Irmão, quando ele falou aquilo, na hora que Deus estava me dizendo a revelação, meu irmão ligou para mim, eu caí no chão.
Aí, o que é que eu fui ver? Na Bíblia, todos os profetas de chamado, não é quem tem dom de profecia, profeta de chamado, já viram a Deus. Moisés, Isaías, Jeremias, Daniel, todos os profetas de chamado já viram a Deus numa visão, numa revelação, num arrebatamento. Aí Deus falou pra mim, ó, aquilo era a minha visão, da mesma forma que eu me apresentei ao profeta. Não sei se era Jeremias. Eu vi a Deus e era semelhante a uma pedra de jaspe. E ali eu entendi a visão que Deus me deu. Aí eu disse, Senhor, isso é muito sério. Aí eu disse assim, então eu vou pedir a minha confirmação. Aí eu fui, uma semana depois, na casa de um profeta amigo meu chamado Nasson. Eu quero até mandar um abraço pra ele aqui. Ele e a esposa dele, a irmã Nice. E aí eu fui lá e disse assim, Renato, ninguém sai da minha casa sem oração. Ajoelha aí que eu vou orar por você. Aí quando eu ajoelhei, ela foi... Aí ele disse assim, ó, pega a Bíblia, para a esposa dele, e abre aleatoriamente. Onde cair, Deus vai falar com ele. Quando ela pegou a Bíblia sem falar nada, eu falei assim, no meu pensamento, Senhor, eu quero que o Senhor confirme qual é o chamado que o Senhor tem na minha vida. Quando ela pegou a Bíblia, eu falei assim, ó, Jeremias 1:5. Falei. Quando ela abriu aleatoriamente, Jeremias 1:5. Antes que te formasse, eu te conhecia, as nações te dei como profeta. Rapaz, aquilo, eu já entrei na unção. Eu digo, meu Deus, Deus falou comigo hoje na palavra, o chamado. Por isso que ele me deu a visão dele, de Deus. E ele falou comigo. Que às vezes é pior dizer, mas ninguém pode ver a Deus. De modo natural, não. Mas em arrebatamento, em visão, Deus se mostrou a muitos. Né? Mostrou a muitos. Então, aquilo começou a visão do meu chamado. E ali Deus começou a me dar dons, né? Comecei a ser usado. Deus me deu a graça pela sua misericórdia, né? Palavra de conhecimento, que é revelação, que chamamos, né, popularmente, que é o conhecimento do passado e do presente de alguém. Deus me deu a graça da profecia, que é o futuro. Deus me deu a graça da interpretação de sonhos, da variedade de línguas, da interpretação de línguas, né? E somos muito usados pela misericórdia de Deus na cura também. No nosso Instagram tem muito testemunho, vídeo com exame antes e depois. Câncer, muito, né? Pela misericórdia de Deus. E ali Deus começou a me usar. As pessoas tinham sonho, ia falar comigo, eu conseguia revelar o sonho, traduzir o sonho. Esse seu testemunho, pastor, a gente consegue chegar a uma conclusão de que há coisas no mundo espiritual que já são separados para nós, né? É verdade. E muitas vezes a gente não acessa. Isso. Como que o senhor pode ensinar nós? Eu digo, eu vou me incluir no meio, né? Ok. Ó, e quem tá assistindo aí? E no final eu quero dar o presente aqui a vocês. Eu vou dar o material online para vocês que eu ensino tudo isso. Meu, que benção. Vai ser forte. É forte mesmo. Aqui, a batalha que foi para eu escrever isso aqui, vocês não têm noção. Meu Deus. Tem segredos mesmo. E tá bem escrito ali, best-seller, né? É. Meu Deus. E como que o senhor pode ensinar a gente a ter acesso a essas coisas espirituais? Muitas pessoas não têm acesso, né? Fica preso, passa anos e não sabe, às vezes não encontra o propósito que o mundo espiritual já separou e não consegue ter acesso. O que é? Isso, Qual é o primeiro eu tô gostando passo, muito pastor? dessas perguntas, porque abre um leque, Qual a gente o não sabe nem primeiro por onde passo? começar. Dá um primeiro passo. Primeiro passo é conexões proféticas. Aí eu vou dizer assim, aí pode dizer assim, Rafael, pastor, me prova isso. A palavra do Senhor vai dizer que Saul não era profeta, mas quando entrou no rancho de profeta, no meio de profeta, ele profetizou. Olha só, no ambiente. Ambiente, pessoas que carregam. Olha só. Eliseu tinha a vida secular dele, né? Boi, as carroças. Depois que ele andou com Elias, a vida dele não era mais o mesmo. Os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais seguirão, acompanham, porque a unção, ela é palpável, a unção, ela é transferível. A unção, ela vem por, anotem isso aqui, impartição, que é toque físico. A unção vem por honra, dois tipos de honra. A honra financeira e a unção, ela vem por associação. Então tem 3 modos de nós recebermos a unção de alguém. E isso eu vou provar. Primeira coisa, a unção na honra financeira. Elias saiu de Querite. E olha que interessante, a Bíblia diz que Elias profetiza que não vai chover.
E vai para Querite. E Deus diz assim, vai lá tomar água do ribeiro e os covos vão te sustentar. Aí quando a água seca, a fonte seca, a voz de Deus vem para Elias novamente e diz assim, Elias, agora vai para Sarepta, que é de Sidom, que uma viúva vai te sustentar. O que é que a gente entende com isso? Primeira coisa, tem pessoas que vão assistir isso aqui é forte. Diz assim, pastor, eu não sei o que Deus quer da minha vida. Se a fonte secar, Deus quer te levar para outra direção. Meu Deus. Se a fonte secar, não tem como. Pastor, eu não sei se é para eu estar nesse trabalho. Todo mundo te rejeita, você está fazendo a coisa certa, as coisas não fluem para você. Deus está querendo te dar um novo direcionamento. Aí agora olha que forte, né? Assim, Elias chega na casa da viúva, o que é que tá acontecendo? Uma escassez total, sem água, sem nada. Ela diz assim, só tem um bolo de farinha para mim e pro meu filho, vamos comer e morreremos. O que é que Elias fala? Ok, vai lá fazer o bolo de farinha e azeite, mas faz primeiro para mim. Agora imagina, vamos se colocar no lugar daquela mulher. Eu só tenho um filho, tá morrendo de fome. Eu vou dar para comida pro meu filho ou para um desconhecido? Naturalmente hoje, né? Não é pro filho? Dá pro filho, né? Exatamente. Só que a honra dela, e aquilo ali era como se fosse uma finança. Por quê? Naquela época também, dinheiro era azeite era muito caro. Sim. Ela faz primeiro pro profeta, por ela obedecer uma instrução e honrar. O profeta diz assim, agora a farinha e nem o azeite falta mais na tua casa. Da mesma forma a mulher lá que o filho morreu e o profeta foi lá e ressuscitou. O que é que ela fez? Vamos fazer um quarto para ele aqui no nosso terreno. Olha a maturidade daquela mulher. Ela era casada, isso aqui já é outra situação. Mas ela não bota o profeta dentro da casa, ela bota num quarto à parte. E mesmo assim a honra chega na casa dela. Agora, segunda forma de nós recebermos a unção de alguém que carrega a unção, que tem um chamado profético, é a associação. Elias e Eliseu. Por quê? Elias disse assim, ó, se aparta de mim. Elias era um cara difícil. Não queria andar com ninguém. Ele diz assim, meu Senhor, meu Deus sabe, para onde tu fores eu vou. Né? Então, o que é que ele diz? Que então pede, não, eu quero a unção dobrada. Se tu veres na hora que eu for levado, né? Minha capa vai cair, se der. Se tiveres comigo, ou seja, se me honrares em todo o tempo, no bom e no ruim, se tiveres comigo, vais herdar a unção, né? E a unção também vem por impartição, né? A impartição, a oração. Só que todas essas formas têm a ver com estarmos preparados, porque muitas vezes a gente acha assim, fulano vai orar por mim, tudo que é dele vai para mim. Não é bem assim. Tem que ter o mesmo propósito. Não tem porquê Deus dar uma unção para nós se nós não temos o mesmo propósito no coração de Deus, ou o mesmo propósito do profeta. Por quê? Porque Eliseu tinha que ter a mesma unção de Elias, porque estava no mesmo propósito. E Elias ia ser tomado. Então, depende da nossa vida com Deus. Isso é o primeiro ponto. Estar no meio. Não adianta eu ser cheio dos dons e estar numa igreja que mata. Não adianta eu estar no meio dos dons e estar numa igreja que não acredita nos dons. Não adianta eu estar buscando a Deus e estar no meio de um povo. Sei o que é que Jesus falou. Eu não posso realizar muitos milagres aqui, por quê? Pela falta de honra. Exato. Pela incredulidade. Aqui eu sou só o filho do carpinteiro. Aqui eu sou só o nazareno. Né? Mas quando ele teve honra, o que é que ele falou? Filho de Davi, o cego falou, ei, tem misericórdia de mim. Ele não tratou Jesus como nazareno. Ele tratou como filho de Davi. Então, honra, lugar aonde os sinais de Deus se manifestam, porque nós todos temos que ter um mentor. Nós somos reflexos daquilo que nos alimentamos, daquilo que convivemos. Pode ver, o senhor é casado com a sua esposa, já se torna parecido com ela. Convivência. Tá entendendo? Então, tudo aquilo que a gente anda, a gente atrai, a gente aprende. A outra forma é a busca, né? Tudo que tem que estar alinhado. Eu tenho que estar jejuando, orando, buscando, né? O que é que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 14? Buscai, primeiro, né? Buscai os melhores dons. Buscai com zelo. O que é a palavra zelo? Cuidado, amor, carinho, atenção. Paulo está dizendo assim, entrega o teu coração. Buscai os melhores dons, principalmente o dom de profetizar. É bom que todos profetizem. Paulo fala sobre isso. Então, o querer. Eu preciso querer, eu preciso buscar, eu preciso correr atrás. É como uma pedra preciosa que precisa ser achada, garimpada. Veja, olha que forte isso aqui. Quando Pedro foi arrebatado, ele estava em 3 dias de jejum.
João na ilha de Pátmos, jejum. Daniel no Ribeiro, 21 dias de jejum. Buscando, orando na face do Senhor. Todos os grandes homens de Deus que tiveram revelações, todos estavam jejuando e buscando. Amém? E estavam numa missão, estavam num propósito. Por quê? Tem pessoas que querem ser usadas, meu irmão Rafael, por vaidade. Deus não honra isso. Ah, não. Com certeza não. As pessoas dizem assim, eu quero esse dom pra mim. Mas pra quê? Você está disponível? Não vai, Deus. Não vai. atender. Aí recebe uma oportunidade na igreja, não consegue dar nenhum glória. Aí quer ser muito usado pra quê? Não. O teu dom, na verdade, vai requerer uma responsabilidade muito grande. Tem pessoas que pedem algo a Deus e não sabem o que vai carregar. Porque aquilo é cobrado muito forte, muito forte. Exatamente. Tudo que é a parábola dos talentos. Ah, pastor, ele teve 5 talentos, eu só ganhei 1, ok. Quem tem 5 trabalha mais. Você tem 1, tá enterrando, o que dirá tiver 5? Não é assim? É que às vezes a gente pensa que Deus vai abençoar, vai fazer algo pra gente, pra que a gente apareça, né? Ah, eu vou fazer uma bondade Ou pro nosso bel prazer. pro meu servo aparecer lá, ter seguidor, ser... Isso. É nada. Deus não tá nem aí Vai pra usar isso. você pra que ele cresça, pra que ele apareça. Não tem que E pela vida aparecer dos nada. outros, né? Então, Porque tudo que Deus nos dá não tem nada a ver com a gente. nada a ver. Sabia que tudo é emprestado? Tudo é emprestado. Se a gente olhar Jesus já deixou isso como exemplo. Jesus, ele vai entrar em Jerusalém, a jumenta é emprestada. Ele vai ceiar, a casa que ele pediu é emprestada. Tudo era emprestado. Tudo. Verdade. Né? Então, o intuito de Deus te dar dons e talentos é para você servir ao teu irmão e não para o teu próprio benefício, a tua própria vaidade. As pessoas não entendem isso. Por isso que quando Deus começa a liberar um pouquinho de unção, o fardo fica tão, meu Deus, pastor, é só prova na minha vida. Não, é porque o teu olhar tá na visão errada. É verdade. Você tá esperando algo que Deus não te prometeu. É verdade.